trabalho se inicia com a questão norteadora deste pique. O profissional de administração contribuiu para o avanço na sociedade nos últimos 50 anos? No decorrer deste, responde-se esta pergunta, com a certeza de que sim, o profissional de administração contribuiu para o avanço na sociedade nos últimos 50 anos e continua contribuindo, pois o cenário atual de mercados que temos, as empresas se mostram cada vez mais sedentas de profissionais que consigam controlar todo o negócio e traçar metas e objetivos para que a organização se mostre cada vez mais competitiva no cenário em que está inserida. Desde os primórdios dos tempos, apesar de não existir a função de administrador formalmente, grandes figuras históricas se mostraram exímios, como é o caso de Êniono, que ele foi o arquiteto responsável pela construção da pirâmide de Gizé, no Egito, e teve que coordenar milhares de trabalhadores livres e motivá-los a carregar toneladas de blocos e ainda ter sob controle a produção, contabilidade, alimentação e alojamento dos funcionários. Outro exemplo de um grande administrador é o imperador romano Trajano, como podemos ver neste trecho de sua história. Eficiente administrador, reorganizou o império com o apoio do Senado, que lhe concedeu o título excepcional, Optimus Príncipes. Manteve um contato permanente com a intelectualidade romana, como consta na correspondência que manteve com Plínio, o Jovem. Reativou o comércio e a agricultura, reduziu a carga tributária e realizou um ambicioso programa de obras em todo o império. Além de edifícios públicos como o novo Fórum Romano, construiu estradas, pontes, aquedutos, portos, banhos públicos e infraestrutura sanitária. Algumas dessas obras sobrevivem ainda na Itália, Espanha, Portugal, Norte da África e Balcãs. Seu prestígio, no entanto, não se deveu somente aos êxitos na política interna, mas também às conquistas militares e territoriais, destinadas a aumentar e consolidar o poder de Roma e a propiciar os recursos necessários para suas reformas. Sob seu reinado, o Império Romano atingiu sua máxima extensão. Após este período, com seu filho adotivo Adriano, a contenção dos vastíssimos territoriais geográficos conquistados. Os cursos de administração no Brasil têm uma história muito curta, principalmente se compararmos com os Estados Unidos, onde os primeiros cursos na área se iniciaram no final do século XIX, com a criação da Wharton School em 1881. Em 1952, ano em que se iniciava o ensino de administração no Brasil, os Estados Unidos já formavam por ano em administração 4.000 mestres, 50.000 bacharéis e 100 doutores. Ainda que tardio, o reconhecimento do profissional de administração como muitas vezes crucial para as empresas, o Brasil aprendeu que investir nesse profissional é muito importante e necessário para o sucesso de qualquer tipo de negócio. A prática de princípios de administração é feita no país desde os tempos do descobrimento, pois se tratarmos que em todo tipo de organização tem-se o ato de administrar, os colonos já a praticavam. E se dirá os índios também, ainda que primitivamente se muniam de algum artifício administrativo. E esta evolução não parou. Porém, no final da década de 30, a demanda de profissionais de administração aumentou, pois o Brasil iniciou sua tardia revolução industrial, onde se desprendia da dependência da agricultura e iniciava o desenvolvimento industrial, sendo que para isso precisava de mais profissionais das áreas econômicas e administrativas.
Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova já discutia a limitação do ensino superior da época. Preocupava-se em formar médicos, engenheiros e advogados, e não existia no país cursos de administração em instituições capacitadas, sendo que, como a realidade do país estava mudando, esta forma já não era mais cabível, tanto que em 1943 foi promovido no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Economia. O objetivo era discutir os meios de industrialização e cobrar do Estado iniciativas concretas para motivar pesquisas específicas em assuntos econômicos. A iniciativa surtiu efeito, pois 3 anos depois, em 1945, foram criados os primeiros cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Outro aspecto importante para afirmar a importância da administração na sociedade foram os governos de Vargas e Juscelino Kubitschek. O primeiro trazia um modelo de desenvolvimento econômico, já o segundo, a abertura econômica do mercado. Esses dois governos mostraram-se como fatores determinantes para mostrar a administração como propulsora da economia, sendo que através deles veio a expansão econômica pós-64, marcada pela expansão da indústria e importação tecnológica. Este foi o momento ideal para o desenvolvimento das grandes empresas no país. A economia crescia, formava um ambiente ideal para investimentos em modernização. Assim, com a estrutura cada vez mais complexa nas indústrias e com processos cada vez mais burocráticos, o setor viu-se carente de profissionais que possuíssem o preparo adequado para controlar esses processos. Sendo assim, o mercado abriu-se mais aos profissionais de administração, que reconheceu que eles tinham o preparo e intelecto necessário para assumir o controle das empresas. Neste cenário de demanda aumentando por administradores qualificados, no ano de 1966, o Conselho Federal de Educação definiu o currículo mínimo, oficializando assim a formação de bacharéis e técnicos administrativos. Além disso, foram criados também os Conselhos Regionais de Administração, para regulamentar, fiscalizar a profissão e emitir carteiras profissionais. A atividade, que antes era exercida por pessoas da área de direito, que se especializavam em direito administrativo, foi profissionalizada, e a função de administrador na atividade empresarial, seja no meio público ou privado, foi devidamente reconhecida. Em um intervalo de 30 anos, o ensino de administração foi valorizado, e a cada ano, a economia brasileira aumentava a demanda por mão de obra qualificada. Em plena ditadura militar, a formação de administradores visava atender à crescente demanda da elite administrativa, vinculada aos polos de poder político e econômico dominantes. No entanto, com o início de democratização do país há 30 anos, iniciou-se o processo de descentralização e diversificação profissional. O modelo, que até aquele momento vinha formando a mão de obra, que iria atender especificamente às grandes empresas privadas e aos órgãos públicos, expandiu seus horizontes e começou a defender a formação de um profissional que também fosse capaz de atuar em outras formas organizacionais, como associações, cooperativas, pequenas e médias empresas ou até mesmo de forma empreendedora. Segundo o Ministério da Educação, antes de 1960, apenas 2 cursos, o da Escola Brasileira de Administração Pública e o da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, ambos mantidos pela Fundação Getúlio Vargas, eram reconhecidos. Após 1965, esse número passou de 240, com o surgimento de faculdades de administração, principalmente no Sul e Sudeste, regiões que no final dos anos 80 concentravam 81% de todo o ensino de administração do país. Na última década, o MEC reconheceu 1,8 mil cursos espalhados pelo território brasileiro. Mediante a tudo que foi explanado neste trabalho, é muito enriquecedor ver como a profissão de administração contribuiu para o desenvolvimento da sociedade nesses últimos 50 anos, e ainda contribui. É muito comum empresas contratarem consultoria especializadas em administração
para corrigir algum processo da empresa ou até mesmo o curso dela toda. Como exemplo, citando a Mangues, que foi a empresa que nós temos utilizado nos PIX anteriores, ela contratou uma consultoria desse tipo para poder corrigir um processo que foi o cadastro de itens no sistema SAP. Na Mangues aconteceu o seguinte: ela veio de uma mudança de ERP, que foi a saída do DataSul e a entrada do SAP, e nessa mudança, muitos itens foram para o SAP com o seu NCM errado. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, foi necessário essa empresa, essa consultoria, analisar esse processo, juntamente com o departamento fiscal da empresa, e junto com esse departamento, eles corrigiram esse processo e orientaram da melhor forma de poder desenvolver algum jeito que isso não viesse a acontecer novamente. E assim foi, a Mangues mudou esse processo, padronizou um formulário de cadastro, corrigiu os cadastros anteriores e hoje ela tem no seu sistema todos os itens cadastrados corretamente. Um outro exemplo que a gente também pode citar foi a alteração do diretor da divisão rodas, que é a divisão que produz rodas de alumínio, de liga leve. A troca desse diretor teve o objetivo de reduzir o refúgio de rodas e também aumentar a produtividade, e deu certo. Esse diretor veio de uma empresa de fora, veio com ideias novas, conseguiu corrigir vários processos fabris e também organizou o departamento de manutenção. E isso tem dado resultado. Isso tem feito que o refúgio diminua e a Mangues tem fechado os meses com melhora na produção. Exemplos como a Mangues nos mostram que o profissional de administração é importante, até mesmo essencial para as empresas. Por isso, cabe aos futuros administradores se preparar da melhor forma possível, pois o mercado necessita não somente de formandos, mas sim de pessoas com ideais inovadores e práticas que consigam mostrar caminhos, se arriscar por veredas nunca exploradas, levando a empresa a novos mercados e rumos que a torne mais competitiva, com produtos que satisfaçam as necessidades do cliente e tragam o retorno esperado para seus proprietários.